hoje, 4 anos aí após a tragédia aí, Mariana, o Brasil passa por aí muitos outros problemas ambientais. Mas como que esses problemas aí afetam o nosso país e o planeta, né? Sobre isso que a gente vai conversar com quem entende, é Raoni mesmo. Raoni Rajão, professor de gestão ambiental da UFMG, e Pedro Martins, que é biólogo. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Muito bom tê-los aqui. É interessante, porque o biólogo falou assim, são 4 anos de Mariana, eu tomei um susto, porque como é que as coisas passam e às vezes se perdem no tempo, né? E se a gente não tiver mudanças, não houver mudanças, coisas piores vão acontecendo. Creio que é por isso que nós tivemos aí Brumadinho esse ano, porque às vezes a gente não dá a devida atenção àquilo que é importante. Eu vejo a Bíblia, quando ela fala assim, quando Deus fez todas as coisas, ele fez o homem e falou, olha, governe sobre tudo, cuida de tudo, porque ele fez tudo perfeito, mas a gente não tem cuidado, não é verdade? São esses dois lados, né? Eu acho que, de um lado, a própria criação divina está aqui para nos servir, sim, né? Sim. E isso é colocado já no Gênesis, mas você colocou outro elemento também, que é o do cuidado. Sim. Né? Porque ao você destruir, ao você, inclusive, fazer, por exemplo, uma barragem sem a devida segurança, você está desprezando a vida, né? Não só das pessoas, mas também dos animais, mas também das plantas, né? Exatamente, né? Fauna, flora, acaba sendo impactado por essas situações, né? Eu acho que, infelizmente, essa relação está muito desequilibrada, né? E a gente está vendo só um aumento desses processos, né? Mariana realmente foi um desastre muito grande. Desde 2012, a gente tem visto um aumento do desmatamento, né? Então é algo, inclusive, que vai além de governos, vai além de perspectivas políticas, né? Algo que infelizmente, está piorando o nosso país, né? Independente de quem esteja no poder. Depois a gente tem Brumadinho, agora as queimadas, né? Na Amazônia, o desmatamento também aumentando muito substancialmente. Então, todos esses fenômenos mostram que a gente tem que agir, né? Que a gente precisa realmente assumir o nosso papel, né? É interessante que quanto mais leis em um determinado local, mais dificuldade as pessoas têm. Quando as pessoas elas têm mais conhecimento, elas precisam de pouca lei. Exatamente. Mas quanto mais difícil, ou às vezes mais duro o coração, mais difícil de entender, mais leis têm surgido. E leis relacionadas ao meio ambiente têm aumentado cada dia mais, né? Olha, existe uma relação sim, né? E o que acontece é que muitas vezes, quando a gente olha, por exemplo, os países que conseguem apresentar uma gestão ambiental mais efetiva, né? A Europa em particular, Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, a Califórnia, a legislação ela é muito rígida, né? O Environmental Protection Agency nos Estados Unidos é muito mais forte, muito mais poderoso, tem um orçamento muito maior do que o nosso IBAMA, por exemplo, né? Então, existe ali, de certa forma, um Estado mais presente e isso acaba se refletindo também. O problema do Brasil é que a gente acha que assinando um papel você resolve o problema, e não é verdade. Você precisa ter a lei e você depois precisa implementar essa lei. E é nesse momento da implementação, muitas vezes, que existe uma falha, né? Igual você comentou da questão da educação, ela é muito importante nesse processo, né? Para a gente conseguir colocar essas leis em prática, é importante que a população consiga entender qual é a necessidade delas, qual é a importância delas, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma educação que é, nesse sentido ambiental, muito boa, ela ajuda muito na execução das leis e que elas sejam cumpridas pela população. Interessante, tem algumas imagens, vamos colocar a primeira sobre as queimadas. Então, eu queria que colocassem, vocês falassem a respeito disso. Como é que nós, tem até essas imagens passando aí, como que a gente pode, o cidadão aí de bem, nós podemos evitar, elas são inevitáveis, isso acontece por causa da questão, é um fator externo, por exemplo, das temperaturas, da umidade, ou nós estamos contribuindo para isso? Explica pra gente. A gente contribui bastante nesse processo, né? A gente, em vários casos, das queimadas são queimadas criminosas, né? Ela começa com uma queimada, ela não é autorizada e ela pode se tornar um incêndio ambiental, que aí é um florestal, né? Que é um problema muito grande, que é quando aquela queimada, ela foge do controle de quem iniciou esse processo. Às vezes acontece por acaso, a pessoa pega uma bituca de cigarro e joga numa área que está seca e aí começa um incêndio, ou às vezes esse incêndio, ele é realmente intencional, né? Por exemplo, se derruba a mata e depois vem com fogo, que é isso que está acontecendo na Amazônia, a gente tem uma derrubada da mata e depois coloca esse fogo para limpar aquele campo, né? E aí ele se torna aberto para fazer pastagem, plantação, etc.
E muitas vezes você tem esses processos ligados à ganância mesmo, né? Porque um hectare, por exemplo, de área de florestal, na Amazônia, por exemplo, você paga R$1.000 nele. Quando você desmata, você pode revender a área por R$3.000, R$4.000. Então é muito lucrativo desmatar, é muito lucrativo colocar fogo. Então se você não tem uma ação forte do Estado que reprime aquilo, inclusive porque a maior parte das queimadas é ilegal e no caso da Amazônia, mais de 90% do desmatamento é ilegal, é contra a lei. Mas se você não tem um Estado forte capaz de impedir isso vai acontecer, isso vai se ampliar, né, infelizmente. E até o custo para conter uma queimada é um custo muito alto, né? Exato. E acho que, além desse custo, é interessante a gente pensar que a floresta em pé, ela rende muito mais para a gente do que ela derrubada. Se a gente for olhar, a gente tem estudos, né, que falam do quanto é lucrativo a gente colocar gado, por exemplo, onde era uma área de floresta, a gente colocar, por exemplo, uma plantação de soja e a própria floresta em pé. Deus é perfeito, né? E quando ele sabia exatamente tudo que ele estava fazendo. Ele não precisa da nossa ajuda para nada, não, gente. Eu falo que ele não precisa de nós para fazer nada. Ele nos dá a oportunidade de servir a ele. Exato. E foi interessante você ter notado isso, porque pouca gente sabe, mas um dos pais da ecologia foi o pastor Gilbert White, né, no Reino Unido, na Inglaterra, que a partir da admiração da capacidade da natureza, de você ter uma árvore que cresce, a folha cai, aí alimenta a minhoca, aí o passarinho vem e come a minhoca. Ao admirar a criação, a partir disso ele começou a entender essas relações e como que o homem interfere nessa harmonia. Né? Então, assim, aqueles que às vezes acham que ambientalismo não tem nada a ver, que é coisa que vem de um partido... Mentira, né? É algo que é muito antigo, é algo que várias civilizações e várias religiões, inclusive, têm se dedicado a isso. Né? A gente tem que cuidar da gente. Que você está atrapalhando o ser humano, atrapalha ele, depois ele vai lá para mata e mata tudo também. É porque as relações interpessoais também têm sido difíceis. As relações com ele mesmo, a pessoa hoje em dia tem dificuldade com ela mesma, com o outro, e aí vai para o meio ambiente. Na verdade, isso é uma consequência da não aceitação dela até com ela mesma, né? É o egoísmo. Pelo seguinte, que quando a gente tem até, nós publicamos na Nature Sustainability, uma das principais revistas científicas do mundo, ano passado, um artigo onde nós calculamos o valor, inclusive quantificando em dólares, de cada hectare da Amazônia, mas não só da produção de alimentos ali, mas de serviços para o resto. E o que a gente descobriu é que se você derruba aquela área, você pode até pegar uma área que o produtor individualmente derrubou e consegue colocar um gado, né, vai ganhar ali R$200, R$300 por ano, né, do arrendamento daquela área. Agora, aquilo para a sociedade dá mais de R$2.000, R$3.000. Por quê? Porque aquilo fornece a chuva, porque aquilo tem a biodiversidade, aquilo tem uma série de serviços para toda a comunidade. Né? Então, às vezes, você tem individualmente ganha, mas todo mundo perde ao mesmo tempo. Da mesma forma, quando um vizinho, por exemplo, em vez de cuidar do lixo, colocar no momento certo, coloca o lixo no dia errado, aí fica aquela coisa, né, atrapalhando toda a comunidade. Né? O desmatamento é exatamente a mesma coisa. Tem até umas imagens do desmatamento aí, vocês colocaram. Pode colocar as imagens aí do desmatamento. E o que acontece muitas vezes é que você tem isso sendo feito mais para o ganho patrimonial, mais para você revender a terra por um valor maior do que para produzir alimentos. Né? Por exemplo, na Amazônia, a partir de 2006, foi proibido você desmatar para colocar soja. Né? Mesmo assim, a produção aumentou em 50%. Porque você tem muitas áreas disponíveis e tem muita tecnologia que possa ser aplicada para poder aumentar o retorno. Então, você diminui o desmatamento, não interfere na produção de alimentos, que é muito importante também. Né? Claro. Então, assim, quem coloca isso, que o principal causa do desmatamento é aumentar a produção agrícola, ou não conhece no assunto ou está querendo desmatar para poder aumentar e revender terras. Né? Pedro, aproveita, eu quero que coloque as imagens dos óleos nas praias. Comenta pra gente, né, a respeito disso, que também é tão triste, né? Quando a gente exatamente, isso é uma situação super complicada que a gente está tendo agora no Brasil, principalmente nas praias do Nordeste, né? Onde tem essas manchas de óleo que acabam afetando de forma muito significativa a renda do local, né? Por exemplo, diminui o turismo, né? Tem impacto tirando ali o óleo, forte. olha aqui. Exato. É assustador, né? Fora o ambiente em si que acaba sendo contaminado, né? Isso pode afetar aí tanto os animais quanto as algas ali que estão naquele local e a cadeia alimentar como um todo, né? Aquela teia alimentar que acontece ali nesse ambiente. Jesus, olha ali, gente, parece até uma massa de pão. Exatamente, os óleos são cheios de substâncias contaminantes, elas vão se espalhando, né? E esse óleo é diferente. É interessante que, olha, você vê, eles estão limpando, tá tudo com luva, né? Exatamente, tem que estar protegido, porque tem substância, por exemplo, benzeno, que é algo que pode gerar uma contaminação muito séria. Deus. E está presente, né, nesses resíduos de petróleo. Tem também mineração, coloca aí, comenta pra gente, Raoni. É porque isso acontece, eu tenho uma ovelha que chama Raoni.
Raoni. Ele é Raoni. Aí por isso que eu tô com medo. Na verdade tem as duas, né? Porque o original é o Cacique Raoni, né? Que agora inclusive está muito na mídia, mas aí a versão mineira acabou virando Raoni. Então é assim, é uma adaptação. Comenta com a gente sobre essa questão aí também da mineração. Nós temos uma região aqui. O meu tio foi engenheiro ali em Ouro Preto, trabalhou nas minas do Morro Velho. Nova Lima, né? Nova Lima. Porque assim, a mineração é uma atividade econômica muito importante, não pode esquecer disso, e está em tudo, né? Está no nosso celular, está nas nossas casas, no pé dessa mesa, então realmente é muito importante. Agora, a questão é como fazer, né? E como fazer de maneira bem feita, né? O que a gente tem visto, infelizmente, é que hoje já existe tecnologia, por exemplo, de mineração a seco, como no caso da Samarco, até, né, anotado, né, pelo pastor Serginho de maneira muito precisa, né? Porque se tem essa tecnologia, por que não foi feito antes? Custo. Infelizmente, as empresas estão colocando as nossas vidas em risco para lucrar mais. E a sociedade está sendo incapaz de alçar a voz e dizer, olha, peraí, né? Por que eu vou colocar minha vida em risco para poder aumentar sua margem de lucro? Inclusive, uma margem de lucro que existe no Brasil para essas empresas não existe em nenhum lugar do mundo. Quando aconteceu o desastre da Samarco, eu fiz uma comparação rápida, vendo a margem de lucro da BHP na Austrália, né, que ela atua lá também, e no Brasil. No Brasil, era 30%. Assim, muitos empresários sabem qual tipo de negócio que dá 30%, 40% de margem de lucro sobre faturamento. E já na Austrália, é menos de 10%. Então, assim, ou seja, essa diferença que faz com que não existam acidentes na Austrália da mesma forma que esteja aqui, ocorre pela falta de um Estado forte, por uma população passiva que deixa essas empresas diminuírem o risco e colocarem nossas vidas em risco, né? Então, assim, é realmente algo que a população tem que acordar e tem que ser mais firme nas suas exigências, né? Até a nossa participação nos conselhos, né, de consultivos, ela tem diminuído, né? Teve 2 leis que foram aprovadas para a redução da participação da sociedade civil nesses conselhos que vão fazer parte das votações para decidir se vai ser feitos os empreendimentos e como que eles vão ser feitos, né? E isso é uma questão muito séria, porque se a gente tem a participação da sociedade, é uma parte a sociedade, ela acaba sofrendo muito com os impactos dessa exploração. Então fica poucas pessoas ganhando o lucro daquilo e a gente sofrendo todo o impacto. E se a gente não tem a capacidade ali, né, de opinar e de trazer esses embarques, né, falar, olha, o que é importante para isso não gerar tanto impacto para a gente? É importante essa participação. E só uma nota interessante, né, para a gente ver como que isso é algo que tem a ver com valor à vida, não tem a ver com posicionamento político. Assim que aconteceu Mariana, que foi durante o governo do Fernando Pimentel, do PT, 2 semanas depois ele enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para poder facilitar a aprovação de novas licenças de exploração. Em vez de dificultar, em vez de colocar mais restrições, em vez de tornar um processo mais rigoroso, foi exatamente na direção oposta, né? Por quê? Por causa de pressão das empresas e ele, de certa forma, foi lá e colocou aquilo, né? Então, infelizmente, é algo que a população tem que levantar a voz e que não pode achar que vai ser um lado do espectro político ou outro que vai resolver o problema. Porque somos nós, enquanto cidadãos, que temos que agir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.